já, salvo o melhor juízo, já contei essa ilustração aqui, mas tem muita gente nova aqui, que se eu contei, eu não me lembro se contei, precisa ouvir. Era o ano de 1978, quando eu entrei no seminário de Campinas, e naquela ocasião teve uma grande concentração evangelística no Parque Itaquaral. O convidado para pregar naquela ocasião foi Nilson Fanini, que alguns aqui certamente já ouviram falar dele, talvez outros já tiveram o privilégio de ter conhecido pessoalmente. E naquela ocasião ele pregou sobre Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E ele contou para nós o que significa graça. Porque o que é graça? Alguém disse que graça é um presente imerecido. Então ele contou o seguinte: havia um professor de escola bíblica dominical, numa região muito carente, num bairro muito perigoso socialmente da cidade. E algumas crianças de região de risco vieram para estudar com ele naquela classe. Mas tinha um menino, muito irrequieto, com os pés descalços, que vinha para a sua sala. E ele então pensou: eu vou ajudar esse menino. Um dia ele foi na loja, comprou roupas, comprou calçados, comprou brinquedos, começou a subir uma ladeira, uma favela, para levar esses presentes para aquele menino. Só que o menino não sabia que os presentes eram para ele. Quando viu aquele homem, que era seu professor, com aquele embrulho nos braços, um papel de presente, querendo apropriar-se dessas coisas, pegou uma pedra e jogou no homem. A pedra bateu na cabeça do homem, ele caiu desacordado, sangrando, e o menino catou os presentes, correu para casa. Quando o professor, depois que melhorou dos ferimentos, tomou a mesma decisão, foi em uma loja, comprou roupas, comprou calçados, comprou brinquedos, pegou o mesmo caminho, até chegar no barraco onde morava aquele menino. Aí bateu a porta, o pai veio muito constrangido atender, e o professor disse: eu vim trazer esses presentes para o seu filho. O pai, mais constrangido ainda, num senso de justiça, disse: pois foi meu filho que deu aquela pedrada no senhor. Meu filho não merece esses presentes. E o professor respondeu: é verdade, o seu filho não merece, mas o seu filho precisa. Isso é graça. Eu não mereço, você não merece, mas nós precisamos da salvação. E Ele comprou, pagou e nos dá de graça. Ele não cobra nada. Mas, preste atenção comigo. Quarto lugar. Jesus, diferente dos advogados aqui da terra. Quando você pensa num advogado, imagine alguém que tem uma causa muito grande ou muito grave, e a pessoa tem muito dinheiro, via de regra, essa pessoa não contrata apenas um advogado, contrata o quê? Uma banca de advogados. Não é isso? Jesus não é assim. Quanto à sua exigência, Ele exige entrega total. Jesus só aceita a sua causa se Ele for o titular absoluto da sua causa. Ou você entrega a causa totalmente a Ele, só para Ele, ou Ele pede subestabelecimento, ou seja, Ele não toma a sua causa nas mãos. Não é Jesus mais as suas obras, não é Jesus mais os seus merecimentos, não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais Pedro, não é Jesus mais Paulo, não é Jesus mais o Papa, não é Jesus mais a igreja, não é Jesus mais o pastor, não é Jesus mais isso, não é Jesus mais aquilo, é só Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus. Ele
E só Ele é competente para dar a você perdão, vida eterna e livre acesso à presença de Deus.